Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 28. Resumindo, de acordo com as diversas experiências pessoais, cada um dos personagens observados por Jerônimo e Adelino era livre para a construção do caminho, fundados nos princípios da lei de causa e efeito, que no nível de evolução espiritual da humanidade terrena é a lei que auxilia no desenvolvimento do discernimento através das atitudes autodisciplinadoras da vontade, em que pese o esforço do mundo espiritual, que através de diversos caminhos e religiões tem aconselhado a todos a que se transformem pela adoção de condutas compatíveis com um melhor futuro, nos momentos importantes da grande transição em curso no planeta, os interessados não se veem seduzidos pelas ideias de contenção voluntária, de correção de procedimentos, de abdicação do mal, de elevação do espírito. Tais conselhos são vistos ou ouvidos como cantilena monótona, estragando a emoção da experiência depravada, castradora da liberdade de conduta que, sob a desculpa do livre-arbítrio, tem feito o ser humano se conduzir abaixo da linha da animalidade. Então, mesmo com o amparo dos amigos invisíveis, grande parte das pessoas não tem se esforçado na modificação do seu caráter e assim não poderão esperar coisa melhor do futuro, senão aquele cortejo de dores e ranger de dentes que estão construindo com suas próprias mãos. Se observar cada um dos amigos até agora apresentados ao seu entendimento, querido e querida leitora, facilmente entenderá onde estão se equivocando. Observe, por exemplo, a conduta de Leda, a esposa de Alberto, revoltada com a perda da posição social, atacando o marido de maneira vil, com a ajuda ou o apoio dos próprios filhos, Robson e Romeu. Os três viveram às custas do esforço sagrado do genitor, mas sem titubeios ou delongas, se fizeram inimigos justamente contra aquele que sempre lhes garantira as facilidades como uma demonstração de seu amor paternal. Leda, depois da separação do casal, aproximara-se ainda mais da péssima companhia, aquela moira que socialmente era referência para o grupo de mulheres inúteis, consumistas, preocupadas com a apresentação de riquezas, os modismos e as aparências. Entre as mulheres que, em verdade, mais se pareciam com cobras fantasiadas de cisnes, Leda transitava com naturalidade, sentindo-se no meio das suas afinidades mais queridas. Vivia agora consumida pelo medo de ver descoberta a sua situação de, abre aspas, pobretona, fecha aspas, da turma, sob cujo epíteto veria comprometidos a aceitação e o respeito das próprias amigas em relação à sua pessoa. Tentava viver equilibrada entre seus dois mundos, o mundo real e o mundo das aparências, caminhando sobre ovos para que suas novas condições não fossem do conhecimento das outras. Por tudo isso, a revolta contra o ex-esposo aumentava em seu coração, porque, segundo suas equivocadas avaliações, fora Alberto o causador de tudo aquilo, colocando-o nessa situação ridícula de ter de ficar fingindo o tempo todo.
Seus 2 filhos não eram diferentes. Romeu, perdido nas práticas da sexualidade fácil, elegera o caminho da venda do corpo para saciar os desejos de moças e senhoras em boates e casas noturnas dedicadas ao deleite feminino. Robson, por sua vez, recusara a ideia do pai de arrumar um trabalho honesto para ganhar a vida, o que considerava uma vergonha. Preferiu aliar-se a certos amigos ambiciosos que se organizavam para a prática de vários ilícitos, através dos quais conseguiria recursos fáceis, ligando-se ao contrabando de produtos eletrônicos e ao narcotráfico. Peixoto, o médium materialista do, abre aspas, caso Alceu, fecha aspas, resolveu afastar-se do centro espírita por perda do entusiasmo em decorrência de não se ver ajudado pelos amigos invisíveis depois de décadas de dedicação aos trabalhos espirituais. Já Alceu, o amigo endinheirado, repentinamente defrontado pelos próprios crimes, limitou-se a renegá-los, procurando o aconselhamento de Dom Barcelos, bispo católico, que, sabendo ser Alceu dono de expressivos recursos, cooperou decisiva e deliberadamente para o abrandamento de sua consciência, explicando que qualquer delito por ele cometido no passado estaria redimido graças ao pagamento da penitência, que no seu caso seria cooperar com as reformas de um amplo pavilhão do Palácio Episcopal, deteriorado pelo tempo e que precisava ser recuperado. Além disso, segundo as palavras do alto prelado, o Espiritismo se valia desses sortilégios para impressionar os incautos e assim extorquir-lhes dinheiro, coisa que era condenada pelo próprio Cristo. Por esses caminhos, Alceu matou em seus pensamentos qualquer ideia de modificação interior, de transformação verdadeira, comprando a consciência tranquila pelo preço que o bispo lhe cobrara, prosseguindo a pelejar contra a mulher, negando-lhe a separação amigável e levantando obstáculos para a divisão do patrimônio, mas sem demonstrar qualquer interesse em se corrigir. Seguia com seu estilo leviano e arrogante de viver, comprando pessoas e impondo sua vontade pelo preço de sua bolsa. Geralda, a médium interessada no envolvimento amoroso com Aloísio, sentindo-se contrariada pela dificuldade de solução de seu problema emocional e pelas disciplinas de conduta que a doutrina espírita recomendava a todos os seus adeptos sinceros, também escolhera afastar-se da instituição para, com isso, continuar livre para assediar o rapaz, usando de sua astúcia feminina para tentar romper os esponsais que o prendiam à noiva e que tinham sua consolidação no casamento marcado para breves meses. Esse era o curto prazo que a desesperada Geralda possuía para conseguir intrometer-se entre os noivos. Planejava seduzir o jovem de alguma forma, como estaria sob as vistas diretas de Jurandir, dentro da instituição espírita, não conseguiria realizar esse plano. Então, afastara-se de lá para que, distante dos compromissos morais, garantisse sua felicidade ilusória com a destruição do bem-estar emocional de Aloísio e Márcia. Cássio, da mesma forma, perdido nos meandros da vida festiva, também não demonstrava qualquer intuito de modificar a sua rotina, demonstrando satisfação
por ter deixado a instituição espírita, onde se considerava um prisioneiro de disciplinas e na qual estagiara alguns poucos anos como médium, sem entender absolutamente o verdadeiro sentido de uma doutrina cristã de amor e responsabilidade. Agora, segundo seus pensamentos, finalmente estava livre de quaisquer amarras para poder realizar suas vontades, sem peso de consciência ou limites representados pelos dias e horários de exercício mediúnico, ficando à mercê das entidades inferiores, as quais abraçou em decorrência de afinidade vibratória inconfundível. Moreira seguia-lhe os passos, também afastando-se dos compromissos mediúnicos da casa espírita, sem fugir das práticas infelizes que o uniam às entidades promíscuas que frequentavam os prostíbulos, nos quais ele gastava a saúde do corpo e as energias da alma. Moacir e Rafael, antigos patrões de Alberto, encontravam-se metidos em mais problemas. O primeiro, por fraudar os procedimentos apuratórios, subtraindo máquinas e pertences da empresa, furtando o patrimônio dos trabalhadores para garantir o seu próprio futuro, sem prejuízo de sua família e do próprio sócio. Sua esposa Valda entregara-se aos cuidados do marido, preocupada tão somente em não ficar abaixo da condição de sua irmã Alice, a quem invejava e com quem competia em cada palmo de vida social, no sentido de ter a primazia de ser mais exuberante e rica. Afligia-se agora ao desespero, vendo que sua irmã viajara para a Europa, enquanto ela amargava a desgraça que ruía sobre sua cabeça aqui mesmo, no Brasil. Seus filhos, Juliano e Sabrina, não seriam mais sábios que os pais. O rapaz, envolvido em más companhias e usuário de drogas nas festas de embalo, passaria a sustentar-se, tornando-se fornecedor de entorpecentes para os amigos da classe alta, sem levantar suspeitas. E Sabrina, mocinha alvoroçada pelos hormônios da juventude, ganharia dinheiro com o comércio do corpo, coisa que já fazia de graça por simples desfrute. Nada mudaria para nenhum dos dois, apenas começariam a ganhar pelo que já faziam, normalmente sem nenhum lucro. Rafael, o outro sócio, vitimado pela mesma situação de insolvência financeira, escolhera caminho diferente, reatando antiga relação amorosa com a amante, afastando-se da esposa Alice, que optara pela viagem ao exterior como fuga das responsabilidades familiares e da humilhação de se ver diminuída no mundo das aparências que lhe eram tão importantes. Aparências por aparências, responderia aos boatos de fracasso financeiro com uma mudança para a Europa, confundindo as más línguas. O marido, como já se viu, declarara sua independência, mudando-se para o litoral, na vivência do acalorado romance com Lia, reatando a velha paixão. Ele, no entanto, também fugia da responsabilidade financeira, deixando para trás todos os funcionários e as dívidas do negócio falido, bem como os próprios filhos, preferindo albergar-se em cidade distante, em endereço desconhecido de seus credores, com a ideia de reiniciar a vida sem o peso dos deveres. Leviano quando rico, leviano e meio depois de pobre. Enquanto Alice,
depois de amaldiçoar o marido e deixar pagos a pai Serapião os trabalhos de magia para estragar-lhe a vida, tomava o rumo desejado ao lado do filho Gabriel. Ludmila permaneceria no Brasil à espera de sua união com Fernando, união esta que certamente resolveria seus problemas financeiros, dada a situação equilibrada do namorado. Apostando todas as suas fichas na nova condição de casada com um rapaz a quem se devotava com sinceridade, não desconfiava, entretanto, que o próprio noivo, apesar de possuir excelentes recursos materiais, olhava para ela como um excelente investimento que viria a somar-se aos seus avantajados recursos, ampliando-os ainda mais. Fernando não estava tão interessado na moça quanto efetivamente no que pertencia à sua família. Além do mais, como mandava a boa prudência, nunca seria interessante consorciar-se com alguém que estivesse em pior condição financeira, porque isso significaria diminuição do patrimônio. O casamento, na visão do noivo, deveria juntar o necessário, o dinheiro ao útil, o sentimento, sacrificando sempre o segundo em detrimento do primeiro. Se o panorama fosse o inverso, faltando o dinheiro, de nada valeria contar com o segundo, porque isso seria uma prova de burrice. Esse era o significado da união para o rapaz. Fernando não queria ser o marido de uma pobretona, oriunda de uma família sobre a qual pesaria ainda a fama de derrotada e falida. Foi por isso que o entusiasmo do rapaz se transformou em indisfarçável decepção quando Ludmila lhe narrou em sigilo as novas condições de sua vida. Frio e calculista, Fernando logo raciocinou em termos de negócio. Vendo que, ao invés de somar recursos de Ludmila aos seus, ele teria de dividir os seus com a noiva e, por tabela, com os seus parentes, tratou de colocar panos frios no relacionamento. Não foram necessários mais do que 15 dias para que Ludmila se visse abandonada pelo pretendente, até então muito decidido em levá-la ao altar. Estava sozinha, sem noivo, sem pais e sem irmão. Repentinamente, viu-se abandonada no mundo, com seus 21 anos vividos na abastança, precisando agora administrar-se na mais completa solidão e, o que era pior, sem perspectivas futuras. Alfredo, humilde servidor da casa espírita, prosseguia o zelador da instituição, além de aprendiz espiritual, ao lado de Jerônimo e Adelino. Jurandir, o dirigente temporariamente responsável pela instituição, continuava acolhendo os que chegavam, conduzindo os trabalhos pelas disciplinas espirituais de seriedade e respeito, compreensão e fraternidade. Enfrentara a tempestade de calúnias e mentiras, orquestrada por Peixoto, com o apoio dos já mencionados companheiros, sem esmorecer na tarefa, encontrando o apoio dos outros irmãos, devotados trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados. Alberto, o médium renovado pelas novas posturas íntimas, ainda que fracassado em sua vida financeira e familiar, demonstrava-se corajoso e dedicado. Entregara-se ainda mais às atividades, aceitando as disciplinas sugeridas pelos espíritos dirigentes do trabalho,
e que tinham em vista a reconquista do equilíbrio necessário para as tarefas mediúnicas, sem se melindrar ou assumir postura depressiva. Tornara-se ainda mais achegado ao coração de Jurandir, apoiando-o no esforço do dirigente encarnado e compartilhando algumas tarefas que pesavam sobre o amigo, liberando-o para outras atividades próprias de suas responsabilidades. Todos esses membros da família humana, aqui descritos, simbolizam uma infinidade de criaturas que, com maiores ou menores semelhanças, está por aí, levando a própria vida segundo as leis do mundo material, imaginando que são as únicas verdadeiras. Cada dia que se viva afastado da realidade superior, das lutas do bem, dos esforços de construção de uma nova personalidade, pelo empenho no combate aos defeitos, pela redução das necessidades materiais, é tempo desperdiçado na edificação de si mesmo. A maioria dos seres encarnados está vivendo como se a vida não fosse algo sério e decisivo para a modelagem dos próprios destinos. Transformam a religião em um meio fácil de limpar a consciência, sem pagarem pelos erros cometidos, de conseguir vantajosas condições materiais, sem que realizem esforços de atingir as zonas celestiais, sem qualquer esforço de purificação, como se o paraíso admitisse estelionatários, falando de virtudes, devassos, censurando outros pecadores, mesquinhos e caluniadores, falando em nome do Evangelho. É por isso que o evangelista Mateus, em seu capítulo 25, versículos 31 a 34, fala do grande julgamento, da seleção necessária para que se despolua a humanidade dos elementos perniciosos, com a finalidade de permitir-se a evolução coletiva, sem os entraves produzidos pelos elementos incompatíveis com a nova ordem, onde o bem finalmente predominará. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A construção do mundo exigirá necessariamente uma nova humanidade, lastreada em conceitos mais nobres e no entendimento moral mais elevado, porquanto não se consegue construir prédio novo usando os mesmos e apodrecidos materiais. Depois de 21 séculos de paciente edificação dos conceitos espirituais, na pacienciosa escultura do plano divino, Jesus deixou claras todas as indicações de como o ser humano precisaria proceder para que se fizesse escolhido na decisiva hora de seu destino. Da mesma maneira que, ao seu tempo, as pessoas aguardavam por um Messias, no tempo presente também não têm sido escassos os avisos sobre a iminência da separação do joio e do trigo, da seleção das ovelhas e dos bodes. A abundância das leviandades e a multiplicação da violência no caminho de um mundo que se esmerou tecnologicamente não podem mais conviver pacificamente.
com os avanços propiciados pela inteligência, a melhorarem as condições de vida através das conquistas tecnológicas, a Terra se equipara a um belo cristal esculpido com zelo e cuidado, que não poderá mais ser manipulado pelas mãos descuidadas de um gorila. Daí seria indispensável que ou os homens que se assemelham aos primitivos se humanizem para que estejam à altura das conquistas aqui realizadas, ou então sejam remetidos de volta à selva ancestral, aos ambientes inferiores nos quais se desenvolverão. E esse apartar, iniciado há longas décadas, segue acelerado com a transferência de entidades, saindo as inadequadas para o futuro e chegando espíritos melhorados através dos processos da reencarnação. Assim, queridos leitores, que estas páginas que trazem experiências variadas na vida de pessoas comuns, algumas com atividade religiosa, outras sem qualquer compromisso com a fé, possam servir de alerta para que se tenha uma pálida ideia do que está esperando por todos os filhos de Deus, estagiários deste planeta, em hora de avaliação final, com vistas à evolução. Quantas guerras se necessitarão para abrandar o ódio do coração dos homens? Quantas epidemias precisarão ceifar milhões de vidas para que as criaturas meditem sobre a perda de tempo e as condutas mesquinhas e indiferentes que têm garantido opulência para uma minoria e misérias para bilhões? Estejam convictos, no entanto, de que não serão esquecidos nenhum de seus habitantes. Todos serão rastreados e avaliados segundo seus atos e vibrações pessoais. Então, será demasiado tarde para modificar os próprios destinos. Quando, então, os maus, invejosos, orgulhosos, ciumentos, caluniadores, lascivos, estiverem sendo transportados para o ciclópico corpo de outra escola planetária, migrando ao longo da vastidão escura do cosmo, como detritos de um orbe a se transformarem em adubo no outro, de longe vislumbrarão o planeta azul ficando à retaguarda, enquanto verão se ampliarem as sombras do mundo primitivo que os espera, nova sala de aula para rebeldes, onde se renovarão pela penúria e pelo arrependimento. Então, entre lágrimas, choro e ranger de dentes, talvez lhes ocorra lastimar pelo tempo perdido e orar pedindo a Deus lhes permita, um dia, regressar à aconchegante terra, ainda que o façam na condição de um de seus mais ínfimos animais, sem entenderem que nos planos do Pai generoso e bom, seu regresso está garantido, não como bichos, mas sim como espíritos humanos, lapidados pela dor, a caminho do bem.